Palestra com doutora Fernanda Belga Ottoni Porto, no seminário em comemoração dos 20 anos do Grupo Virtual Stargard. Bom dia, Roberto. Tudo bem? Como vai? Muito bem. Mas eu quero fazer apenas uma pré-lição antes de iniciar e passar a palavra para a doutora Fernanda. Nesses mais de 20 anos que a gente tem trabalhado, nós temos tido um desafio muito grande, né? Por quê? Qual é esse desafio? Como um grupo que dentro da nossa missão é fazer o acolhimento e dar informações com qualidade, né? A gente sabe que a medicina, ao mesmo tempo que muitas vezes ela evolui rapidamente, muitas vezes ela é um pouco mais lenta nos resultados finais. Muitas vezes os resultados são, ao nosso ver, como pacientes, são pequenas, né? A gente vê muitas vezes a questão dos genes, a descoberta dos genes, as mutações, são coisas que muitas vezes, diretamente para o paciente, ele acaba, às vezes, não vendo assim, uma evolução. Para a medicina, não. Muitas vezes a medicina está ali, como diz, super alegre com cada descoberta, né? Pensando no Stargardt, se descobriu terapia gênica, depois se descobriu que o gene era muito grande para utilizar um vírus, se pensou em dividir no meio, se pensou em pegar pedaços, enfim. E muitas vezes os pacientes eles acabam chegando à conclusão que a gente acaba falando mais do mesmo, mais da mesma coisa. Mas nesse ponto a gente agradece muito ao corpo médico, né, da Retina Brasil, todas as médicas, né, e que está com a gente já há muitos anos, e sempre trazer as novidades, né? Então a gente fica muito alegre a cada fala. E a doutora Fernanda também está com a gente desde o início, e é uma dos responsáveis por fazer com que isso aconteça, por fazer com que as novidades cheguem até os pacientes. Então, doutora Fernanda, muito obrigado, e a palavra está com a doutora para fazer uma audiodescrição e suas palavras iniciais. Sou Fernanda Porto, médico oftalmogeneticista com doutorado pela UFMG, pesquisadora aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu tenho cabelos castanhos abaixo do ombro, estou usando óculos. E aqui, Roberto, a blusa do Stargardt de cor preta. Que chique! Obrigado pela homenagem. Bom dia a todos. É uma honra e uma alegria muito grande estar aqui com vocês comemorando esses 20 anos de história do Grupo Stargardt, que é muito mais do que uma comunidade profundamente engajada, né? O Grupo Stargardt é uma história viva de união, de afeto, são 2 décadas de encontros, apoio às famílias, pacientes, trocas preciosas de informação, mãos dadas em busca de conhecimento e esperança. Então, eu estou muito feliz de fazer parte dessa história com vocês e grata por tudo que eu também pude aprender com vocês. Tá joia. A Kelly era para estar com a gente também aqui, mas acho que deu algum problema técnico. Doutora Fernanda, são 20 minutos para falar ao doutor a respeito da evolução da história natural da doença de Stargardt. Na sequência, nós vamos ter 10 minutos abertos a perguntas. Nós temos aí uma pessoa acolhendo as perguntas no chat. E eu vou deixar a senhora à vontade na tela. Tá bom? Muito obrigado. Daqui a pouco eu volto. Então, nos últimos anos, a gente testemunhou vários avanços significativos na compreensão e no desenvolvimento dos tratamentos para a doença de Stargardt. Nos envolvemos com os testes clínicos que avaliam medicamentos que modulam o ciclo da vitamina A para a doença de Stargardt, que vão ser abordados hoje em outra apresentação. Nos envolvemos com terapia gênica de DNA e RNA para outras doenças, e isso foi muito envolvente, desafiador, e é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. A doença de Stargardt tem algumas particularidades, ela é a mais comum, distrofia de retina. 95% dos pacientes têm a doença relacionada ao ABCA4, e nesse gene, uma quantidade enorme de mutações podem acontecer, e esse já é o primeiro desafio para o desenvolvimento de terapias gênicas para a doença de Stargardt.
A doença é causada, então, quando tem 2 mutações com perda de função na proteína do ABCA4, e a partir disso existe um acúmulo de lípides que são tóxicos para a retina e levam as células fotorreceptoras do epitélio pigmentado da retina à degeneração. Além da grande variedade de mutações, o tamanho grande do gene, como o próprio Roberto já antecipou, dificultaram muito o desenvolvimento da terapia gênica para a doença de Stargardt, mas agora ela segue a todo vapor. A terapia gênica, ela usa um vetor que vai levar o gene até a célula-alvo, e o ABCA4, por ser grande, ele ultrapassava a capacidade do adenovírus, que foi o vírus usado no desenvolvimento do Luxturna. Inicialmente foi tentada a terapia gênica com lentivírus, mas com o sucesso da terapia para o RPE65, o Luxturna, ficou evidente que era necessário adaptar a técnica para que o adenovírus associado pudesse também ser usado para doença de Stargardt e outros genes maiores. Nos últimos meses, iniciaram testes clínicos já, depois do sucesso em laboratórios e em animais experimentais maiores, começaram os testes clínicos usando essas novas abordagens que eu vou apresentar para vocês. A primeira delas está sendo patrocinada pela Splice Bio, uma empresa que está desenvolvendo a terapia gênica baseada em splicing proteico. O gene ele é dividido em 2 partes, e cada parte é colocada em um adenovírus associado diferente, e dentro da célula da retina, essas 2 metades são reunidas para poder permitir a produção da proteína funcional completa. O estudo está em fase 1-2, e o primeiro paciente já foi tratado com muito sucesso em março desse ano. Os estudos pré-clínicos mostraram a restauração da função da proteína nos modelos animais. E ficou evidente, a partir dos outros estudos que aconteceram para a doença de Stargardt e o acompanhamento dos pacientes, depois da gente conseguir fazer teste genético e estudar melhor os fenótipos, que existem graus diferentes de gravidade, dependendo da mutação, dependendo de fatores ambientais, como dieta, grau de exposição à luz, maior exposição à luz ultravioleta e luz azul, e 24% dos pacientes têm um quadro que é rapidamente progressivo, aquela doença que começa na infância, entre 6 e 12 anos, 40% mais ou menos tem uma progressão que é intermediária, quando a doença começa entre os 12 e 45 anos de vida, e 30% tem uma progressão mais lenta quando ela começa depois dos 40 anos, e para a gente avaliar a resposta aos tratamentos, a gente não pode comparar esses grupos todos. Então, essa terapia que está em desenvolvimento pela Splice Bio, usando 2 vetores, ela, antes do paciente entrar na terapia, no grupo de intervenção mesmo, de tratamento, o paciente é acompanhado por um estudo de história natural, onde ele repete exames a cada 6 meses para avaliar como é a progressão daquele paciente. Tá? A gente tem visto uma dificuldade muito grande na aprovação de outras terapias gênicas que foram desenvolvidas e que mostraram resultados muito importantes, mas a doença de Stargardt traz ainda mais esse desafio. Como comprovar que a doença teve uma velocidade mais branda ou que parou a progressão, se a gente não sabe como que era a evolução daquele paciente. Daí a importância dos estudos de história natural. A gente tem um estudo de história natural que foi desenvolvido na década anterior, muito robusto, que incluiu quase 500 pacientes. O início desse estudo de história natural, chamado de ProgStar, foi em 2013, e nessa época a gente ainda não conhecia muitas variantes da doença de Stargardt, muitas variantes mudaram de classificação depois. A própria classificação aí que eu acabei de apresentar em termos de evolução, a gente foi conhecendo e conseguindo definir melhor ao longo desse processo. Então, esse estudo do ProgStar já não era suficiente para a gente usar como base para os estudos de terapia gênica que estão acontecendo agora. Isso tudo visa buscar mais sucesso na aprovação desses estudos junto ao FDA, para compensar os desafios que a gente enfrentou nas últimas terapias que foram investigadas. Então, a Splice Bio
acompanhando também os pacientes nesse estudo de história natural, e depois de 18 meses é que o paciente é selecionado para entrar em um dos grupos de terapia gênica. Uma outra abordagem para compensar o tamanho grande do gene e a limitação do adenovírus é o desenvolvimento da terapia de RNA. A edição de RNA via splicing está sendo desenvolvida pela Acidian, e o medicamento ele atua no RNA mensageiro, reescrevendo as partes codificantes do gene que estão defeituosas antes que elas sejam traduzidas em proteínas. Esse processo é chamado de edição de exons, de RNA, e permite corrigir muitas mutações ao mesmo tempo, restaurando a proteína do ABCA4 funcional nas células da retina. É uma terapia que é administrada por uma única injeção subretiniana, usando o adenovírus associado, e ele corrige uma grande parte do gene onde a maioria das mutações está presente. Existe uma outra estratégia também, agora já não usando o adenovírus, a Saliogen está avaliando nanopartículas lipídicas para poder levar a forma corrigida do gene do ABCA4. E nessa abordagem é possível a entrega do ABCA4 completo às células da retina, independente da mutação, então, pode corrigir mutação em qualquer parte do gene, e os estudos pré-clínicos mostraram resultados importantes, com capacidade de integrar o gene completo do ABCA4 na retina e com potencial para restaurar a função visual. O estudo clínico começou esse ano também, de fase 1, 2, e até aqui a gente está falando de terapia de adição, que é aquela terapia genética que consiste na introdução de genes funcionais nas células que estão defeituosas. Então, ela difere da edição genética por CRISPR, que é uma outra abordagem que avançou muito nos últimos anos. A edição genética já é a manipulação do DNA no organismo para alterar os seus genes de uma forma precisa e corrigir os defeitos genéticos. É como se fosse uma cirurgia no gene. Então, um estudo está sendo desenvolvido na Universidade de Oxford, usando o CRISPR-Cas9 e corrigindo mutações específicas no gene do ABCA4, editando diretamente o DNA e restaurando a função da proteína do ABCA4, prevenindo também o desenvolvimento da degeneração retiniana. Esse estudo pré-clínico teve sucesso no desenvolvimento e agora está sendo elaborado o estudo clínico que inicia em breve. Além disso, foi publicado recentemente na Nature, no final de 2024, início agora de 2025, a edição genética de precisão, corrigindo apenas uma base nitrogenada, uma base nitrogenada da adenina por guanina, usando também CRISPR-Cas9, mas a gente chama isso de edição de precisão. É muito pequeno a modificação que está sendo realizada no DNA, e eles estudaram essa correção na mutação mais frequente da doença de Stargardt, que aparece em 15% dos pacientes daquele estudo de história natural ProStar, usando vetores associados e conseguindo modificar aí a função da proteína e a correção do ABCA4. Ele tem potencial para restaurar, então, a função da proteína ABCA4 e prevenir a degeneração relacionada à doença de Stargardt. É uma correção que é definitiva e eficiente dessa mutação, e essa mutação, essa técnica pode ser adaptada para outras mutações e outras doenças também. Até aqui a gente falou da edição genética e da terapia gênica de edição, mas a terapia gênica ela pode levar também outros genes. A Ocugen está estudando a terapia gênica para levar um gene importante na homeostase da retina, e várias empresas, 7 empresas, estão estudando a terapia gênica levando genes fotossensíveis, que é a optogenética. A Ocugen, ela usou adenovírus para levar um gene que chama RORA,
que é responsável pela homeostase da retina, que é a capacidade da retina de manter o ambiente interno estável e funcional. O estudo de fase 1, 2 mostrou segurança e tolerabilidade favorável e avançou para o estudo de fase 2, 3 para a doença de Stargardt. A terapia optogenética, como eu falei, vai levar genes que são sensíveis à luz para poder fazer células que não são sensíveis, para fazer uma modificação na função da célula. Isso é possível, isso traz a possibilidade de tratar pacientes que já não têm fotorreceptores viáveis para terapia gênica e de tratar doenças que são relacionadas a vários genes, ela não é gene específica. Então, o que está mais adiantado é a abordagem da nanoscope, que é uma terapia optogenética que usa uma opsina, ela tem o foco de modificar a função da célula bipolar. Os resultados da fase 2 foram concluídos, da fase 3 aí no início de 2025, e a gente aguarda a apreciação do FDA desses resultados. E uma outra empresa, falei, 7 empresas estão desenvolvendo, mas igual o desenvolvimento do implante retiniano passou por várias fases, buscando resultados cada vez maiores, a Ray Therapeutics é a empresa que mais recente iniciou a pesquisa de optogenética. É possível que, através da abordagem da Ray Therapeutics, se alcance visão de 20/80, por exemplo, que com recursos de visão subnormal a gente consiga uma qualidade de visão muito, muito favorável. A Ray Therapeutics, ela usa também o gene do canal de rodopsinas, o adenovírus associado, e ela é uma injeção intravítrea, que facilita muito a entrega desse material, não precisa de ser subretiniano, e acho que esse é o grande diferencial da Ray Therapeutics, que está iniciando agora seus estudos clínicos. A gente precisa só diferenciar a optogenética dos photoswitch, que a gente chama, né? Como se fosse um interruptor que vai fazer uma célula também funcionar como célula fotossensível. O photoswitch, ele não é uma terapia gênica, mas é uma droga entrega também por medicação intravítrea, então é uma injeção de medicamento. O efeito dela não é perene, o paciente precisa de várias injeções ao longo da vida, mas, por outro lado, ela é reversível. O paciente consegue ativar, depois do tratamento, ativar as células da retina, ganglionares e bipolares, para poder conduzirem um impulso nervoso. É uma outra abordagem que independe da mutação genética e pode ser usada para várias doenças retinianas, independente do gene. Tá certo. Kelly, nós vamos iniciar a parte de perguntas. Então, Kelly, por favor, faça sua audiodescrição rapidamente. Se tiver alguma pergunta, já faça para a doutora. E eu vou trazer o Ronelli para cá para verificar se tem alguma pergunta do chat. Tá bom? Kelly, com você. Tá bom. Bom dia, doutora Fernanda. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos no ombro, escuros, e estou vestindo uma blusa preta e com brincos de argola na orelha. Doutora Fernanda, eu queria só que a senhora deixasse uma mensagem para aqueles que estão nos assistindo da importância real do estudo, né, da história natural. Já sabemos que o Stargardt é uma doença muito individualizada, e sabendo disso, qual seria a sua mensagem sobre a importância do estudo da história? Bem interessante sua pergunta. Eu queria deixar não só uma mensagem que mostra a importância do estudo de história natural, porque ele serve de base para desenvolver as pesquisas, para a gente confrontar os resultados, para avaliar
exames que são úteis no desenvolvimento das doenças, mas serve de alerta também para os pacientes que procuram muito informações aí na internet e ficam chocados com a evolução de um e outro paciente, ou que se entregam a terapias sem comprovação aí científica e falam, mas a minha está progredindo muito menos, tá? Em comparação com quem progride mais. Então, assim, é muito difícil a gente comprovar na doença de Stargardt o efeito de um tratamento, a não ser que a gente tenha conhecimento específico de como que a evolução da doença naquele paciente acontece. Ok. Muito Ronelli é um familiar de uma pessoa com Stargardt, ele está aqui acompanhando o chat e vai trazer alguma pergunta que porventura tenha tido. Bom dia, Ronelli. Bom dia, Roberto. Bom dia, doutora. Bom dia, Kelly. Eu sou Ronelli Matera, sou homem branco, pai do Belardo, de 18 anos, com Stargardt. Infelizmente, a gente não tem nenhuma pergunta no chat até agora. Então, eu fico no aguardo de alguma pergunta, mas por enquanto não, Roberto. Tá joia. Acredito que realmente tem sido bem claras as informações da doutora Fernanda, né? Mas, doutora Fernanda, a doutora tocou num assunto muito caro para nós, né? Que é exatamente a divulgação na internet, além de tratamentos que não, vamos dizer assim, que não existem, coisas, remédios que na verdade fazem mais mal do que bem, cirurgias que... E como que a sociedade médica tem tratado esses assuntos, doutora Fernanda? Além, lógico, da gente passar as informações corretas. A gente tem informação que vem de profissionais médicos, e aí a gente tem legislação que regulamenta isso. Recentemente, o CFM alterou as regras de publicidade médica, então parece que a comunidade médica está descobrindo esse meio de publicidade que antes não era permitido por lei, e ainda está buscando por um limite saudável. Então, a gente vê tanto colegas exagerando, como colegas que têm medo, uns criticando, e a gente vai ver aí qual vai ser esse equilíbrio que a sociedade vai encontrar. A gente tem profissionais não médicos divulgando tratamentos que também não têm resultado ou vendendo cursos, vendendo terapias, e isso gera um mercado que é muito impactante para essas pessoas, e existem processos, porque existem ações não médicas feitas por profissionais não médicos. Aliás, ações médicas sendo feitas por profissionais médicos, ações médicas sendo feitas por pessoas que não são médicas. E isso acaba levando pacientes à cegueira, pacientes que têm glaucoma e usam colírio e param de usar porque estão fazendo exercícios. As repercussões são enormes com essas terapias alternativas. Então, existem processos para poder suspender e tirar isso do ar, mas acaba que o benefício financeiro que essas pessoas têm é maior do que a multa que elas teriam que pagar se continuassem no ar. E as coisas mais ou menos continuam. A gente tem que lidar junto com a legislação brasileira. Tá certo. Roberto, oi. Entrou uma pergunta agora aqui, se me permite, se temos tempo. Pois não. Posso fazê-lo? Então, vai lá. Pode fazer. Dentre todas as frentes colocadas pela doutora Fernanda, frente de pesquisa, alguma tem a capacidade de restaurar uma parte da visão? Alguma tem a capacidade de restaurar? Isso. Sim, a optogenética que eu citei, ela é desenvolvida para o paciente que tem um quadro mais avançado de perda visual e de perda de fotorreceptores. Então, além de beneficiar pacientes com qualquer alteração genética, ela é focada em pacientes com perda avançada de visão, restaurando a capacidade visual.
Perfeito. Obrigado, doutor. Tá certo. Bom, para todos que estiverem acompanhando a live, mesmo depois, se tiver alguma pergunta, entre em contato conosco, tá? No e-mail contato@stargart.com.br. Se tiver alguma pergunta direcionada à doutora Fernanda ou qualquer outro palestrante, manda para nós encaminhamos para os palestrantes e depois redirecionamos as respostas. Kelly, suas considerações finais com a doutora Fernanda, já agradecendo a ela pela participação, pelo carinho, por estar sempre conosco, doutora Fernanda. Kelly? Doutora Fernanda, o Grupo Stargart gostaria de agradecer por todo esse trabalho, todas as vezes que a gente pede, a senhora está aqui pronta para nos ajudar, para nos passar informações relevantes e informações concretas, né, de tudo que acontece no mundo em relação ao Stargart. Então, te agradeço muito e pode fazer suas considerações finais também. Muito obrigada. Eu também queria agradecer ao Grupo Stargart e deixar a mensagem que a pesquisa clínica, esses testes clínicos são envolventes, os avanços que a gente tem visto são animadores, o potencial de transformação é muito grande, mas mais do que isso, o principal motivo que me faz dedicar tanto é saber que por trás da pesquisa tem o paciente que precisa, que sente, que aguarda, que sofre, que luta. É por vocês que a gente busca incansavelmente as respostas para as perguntas que a gente ainda não tem solução. E todo o esforço ganha sentido quando a gente lembra que o benefício que a gente colhe vai beneficiar vocês e outras gerações que também estão por vir. Por isso, eu deixo aqui um convite sincero para quem quiser participar de estudos clínicos, caminhar conosco. Esse é um processo muito mais do que técnico, é humano, é coletivo, é transformador. A gente está à disposição para orientar, esclarecer e construir juntos esse futuro mais promissor. Obrigada. Muito obrigado. Um banner informativo sobre uma apresentação ou evento relacionado à doença de Stargardt tem um fundo branco. No lado esquerdo, há uma fotografia em close-up da doutora Fernanda Belga Ottoni Porto, uma mulher de cabelo escuro na altura dos ombros, vestindo um jaleco branco sobre uma blusa verde, olhando para a câmera com uma expressão séria, tendo ao fundo um escritório com estantes de livros. Abaixo da foto, em letras grandes e verdes, lê-se Doutora Fernanda Belga Ottoni Porto, Estudos de História Natural e Terapia Gênica para Stargardt. No lado direito, há um logotipo abstrato em azul e verde que remete a um olho, seguido abaixo pela palavra Stargardt, em letras maiúsculas verdes. Mais abaixo, uma sequência de curvas verdes concêntricas leva a um grande número 20, e a palavra inclinada anos, em verde mais escuro, indicando que é uma palestra com a doutora Fernanda Belga Ottoni Porto, em comemoração aos 20 anos do grupo virtual Stargardt.